Olá, mãe amada, tudo bem com você? Seja bem-vinda à série Mãe Sem Filtro. Aqui nós vamos falar sobre maternidade real e sobre como se tornar uma mãe ainda mais consciente. Sabe aquela história de mãe perfeita, mãe santa, mãe guerreira? Pois é, aqui não cola. Essa história de que mãe tem que dar conta de tudo, será mesmo? Aqui é maternidade real. Toda quarta e sexta-feira vão ter episódios novos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu sou Heloísa Chaves e preparo você que é mãe para se tornar a sua melhor versão. Sempre chegam para você e te perguntam: será que tem como ser melhor? Será que tem como ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor? E todo mundo responde que sim, mas eu sou essa pessoa que torna isso possível. Quer saber como? Então vamos lá, porque o episódio de hoje é Festival de Palpites. E não tinha como eu começar essa websérie já sem falar sobre os palpites, não é verdade? Sofremos tanto com isso. Somos tão diminuídas, desvalorizadas, insuficientes com essa questão de: será que eu sei fazer o certo? Ou será que todo mundo ao meu redor que dá palpite é que tá certo? Isso traz uma insegurança muito grande, não é verdade? Então, É aquela coisa da prima, da tia, da vizinha que chega com a receita mágica de bolo sobre como criar filhos. ou do especialista que confunde a gente com 1 milhão de informações. Enfim, já que nós vamos falar sobre palpites, eu já vou começar essa série te acolhendo. Eu sei o tanto que é difícil ser mãe, eu sei o tanto que é difícil para você tomar as decisões e sem ainda ter que levar em consideração tantas outras pessoas interferindo. Muitas vezes é sua própria mãe, a sogra, o marido, a tia. Eu sei como fere a autoestima da gente, eu sei como a gente se sente insuficiente, descredibilizada. É aquela história do que parece que todo mundo sabe criar o seu filho, menos você, não é verdade? É muita incompreensão das pessoas ao redor. Eu sei disso tudo. Eu sei que às vezes falta um posicionamento do seu marido para se colocar diante da sogra e defender sua família. Eu sei que às vezes você também não consegue dizer não para sua mãe. E ainda tem as crenças, né, meu amor? Vamos falar um pouco mais sobre elas aqui. São crenças limitantes que colocam na cabeça da gente que é mãe de que nada do que a gente faz é o suficiente. Começa com uma história de leite fraco, quando o bebê nasce, né? A gente não sabe se o bebê tá ganhando peso. E aí vem com essa história de: seu leite é fraco, dá um engrossante, dá uma mamadeira que vai resolver. E aí, hoje eu vim trazer a ciência para te ajudar a resolver essas questões dos palpites. Vamos começar com leite fraco, leite pouco ou leite secou. Essas são as 3 primeiras crenças absurdas que começam a falar com a gente e que não levam a nossa amamentação para frente. Não estou falando de uma mãe que optou por não amamentar, ela não entra aqui. Eu estou falando sobre mães que optam por amamentar e não acreditam que conseguem ser suficientes, porque todo mundo fala com ela que ela está errada. Porque uma sociedade inteira associou o choro do bebê ou os despertares noturnos à fome, mas são coisas completamente diferentes. Então hoje eu trago aqui a história de que leite fraco não existe. Volto a falar, leite fraco não existe. Você tá me escutando? Presta atenção. Leite fraco não existe. Seu leite é sempre suficiente para nutrir o seu bebê. Os estudos apontam que o alimento mais completo do mundo para a nutrição de um bebê é o leite materno. As fórmulas artificiais que você tanto usa para te trazer uma certa segurança de que o seu bebê está comendo ou não, eles buscam alcançar a perfeição de um leite materno. Cada dia que passa, as fórmulas ficam mais parecidas com o leite materno. Então, vem essa ilusão, essa ideia, né, de que se o bebê não está dormindo, ele está com fome, se o bebê não está chorando é porque está com fome. Gente, não, os bebês sentem diversos incômodos, eles crescem como um furacão. Até o 1º ano de vida, eu posso te afirmar, com toda certeza, nem sempre é fome. E quando for fome, o peito resolve. O leite materno é suficiente. O que acontece é que nós ficamos inseguras e cedemos aos palpites. Não é só você, não. Eu eu sempre tive o sonho de amamentar, então antes de começar esse processo, eu já avisei o meu marido. Eu falei: todo mundo vai me fazer desistir. Não deixa. Na hora que eu estiver fraquejando, não deixa. E foi isso que aconteceu. Logo depois que a Maria Luísa nasceu, Todo mundo me enlouquecia porque ela chorava muito, ela teve muitas cólicas, todo mundo falava comigo que era fome, que meu leite era fraco, ou que eu não tinha leite, ou que o leite estava secando. e o meu marido sempre firme do meu lado falava assim: você vai continuar, você lembra que você falou comigo que era pra gente resistir? Vamos resistir. E foi assim que eu amamentei ela até 1 ano e 6 meses, e depois disso ela decidiu que não queria mais mamar e teve um desmame super natural. Mas porque eu engravidei de novo. Essa questão de não produz o leite suficiente acontece porque a insegurança da mãe faz com que outros aspectos intervenham na amamentação. Então, eu tô lá insegura, tô dando peito. Ai, será que tá comendo? Será que não? Eu vou dar uma chupeta. Tá chorando muito? É porque acalmar, toma chupeta.
Ou então, meu leite não foi suficiente, vou fazer um Intera aqui, né? Vou fazer um pouquinho a mais de leite artificial na mamadeira. E são essas intervenções que vão fazer com que o bebê sugue menos o seu seio. Quanto menor a sucção, menor a produção. Então, se você está com dúvida, se você está amamentando direitinho, coloca o peito na boca dessa criança e deixa sugar. Quanto mais sucção, mais produção. Peito não é depósito, peito é fábrica. Quanto mais o bebê suga, mais o bebê mama, mais você produz leite. Essa coisa do leite secou vem muito dessa história anterior, né? Começa com essa questão de meu leite é fraco, aí você coloca um tanto de coisas para intervir, depois você começa a produzir menos e depois o leite seca. É todo um processo que acontece por causa da insegurança materna, por causa do palpite lá, da tia, da vizinha. É muito difícil. Vale ressaltar que sim, existem casos de mulheres que têm problemas de produção de leite ou que passaram por alguns procedimentos estéticos que podem atrapalhar a amamentação. E também aquelas mães que se afastam do bebê por muito tempo depois que nascem, né, em razão de acidente, questões externas. Sim, isso pode afetar a continuidade da amamentação. Outra crença limitante que colocam na gente enquanto mãe é de que você não sabe criar seu filho. O menino tá lá fazendo birra, o menino tá lá jogando as coisas no chão, querendo bater na professora. A culpa é de quem, hein? É sua, né, minha amada? A culpa é sempre sua. Vem daquela ideia de que se você não é uma pessoa rígida, não bate, não pune, você não está educando seu filho. Aí pressupõe uma educação que a criança não tem voz, não tem espaço. Aí te acha fresca por você seguir os parâmetros médicos de como não dar doce até o 2º ano, por exemplo. Então, assim, eu quero que você entenda que quanto mais você conhece, mais você é julgada. Quanto mais você aprende e aplica, mas os palpites e as pessoas externas vão te questionar, porque toda mudança gera desconforto. Se você está aí só seguindo o padrão, sem repetir, sem nem saber o que você está fazendo, sem nem pesquisar, sem nem se conscientizar, você só está repetindo o padrão, meu amor. Você só está repetindo o padrão. Então hoje, nós, mães conscientes, o que acontece? Uma sociedade inteira não nos apoia. Além de todos os julgamentos, ainda vem com essas crenças limitantes que rondam gerações e gerações e gerações, não é verdade? E ainda jogam a culpa no seu colo, porque sempre se alguma coisa der errado, a culpa é sua, não é verdade? Que não sabe criar seu filho. Reforça aquela ideia de que você é a única responsável pela educação da criança, né? Ninguém fala do pai, não é verdade? Te joga 1 milhão de função e vem aquela sobrecarga materna. Eu sei o que é isso. Eu tô te falando, eu sei o que é isso. Fora isso, ainda tem um tanto de especialista. Tem aqui uma tabela de sono que seu filho tem que adequar. Tem aqui também um parâmetro de desenvolvimento, ou é isso, sua criança tem um problema sério. Uma coisa assim, se a cama compartilhada faz mal. Alguns falam isso, né? Cama compartilhada faz mal, outros falam não, é a melhor coisa do mundo. Nossa, eu acho que a campeã é que me tira do sério é a tal da associação do sono com a mamada. Condenam o nosso TT. Como que pode o melhor lugar do mundo e mais rápido para um bebê dormir, para o bebê se sentir confortável, relaxado, para um bebê se sentir amado, que é grudado no seu peito, é uma coisa negativa? Me explica como é que isso aconteceu, gente. O que aconteceu com a nossa sociedade? Pergunta a macaquinha lá. Ela também é mamífera, igual a gente. Se a amiga dela tá falando com ela, olha, seu filho não pode dormir no peito, não. Você já parou para pensar nisso? Olha o tanto que a carga é pesada. Eu falo muitas vezes com as mães, se não existissem tantas informações, tantos palpites, tanta coisa, se a maternidade ia ser tão pesada quanto a gente acha que é, não é verdade? Porque é. Mas será que seria tão pesada assim? Será que se você pudesse fazer suas escolhas livremente, educar o seu filho com consciência, com as suas próprias percepções e, claro, buscando informações de qualidade que iam te ajudar nisso, mas sem julgar, sem julgamentos, será que não fluiria melhor essa educação? Você se sentiria melhor, não é verdade? Fala pra mim se não é verdade. Eu sempre falo que quem escolhe, quem opta por esse caminho de educação consciente vai sofrer muito. Primeiro, porque nós estamos quebrando parâmetros. É uma sociedade inteira que faz as coisas sem nem saber por quê e quer que você replique aquilo e que foi replicado pela família por gerações, mas quando você sai daquele casulo, né, quando você se torna uma mãe borboleta, quando você deixa de ser uma mãe lagarta, não é verdade? Você começa a evoluir, as pessoas não te acompanham e aí elas não entendem e te criticam. Mas sabe que você escolheu dar um caminho melhor, uma oportunidade melhor, uma educação melhor. Eu sempre falo, é a nossa melhor versão. Você está buscando ser melhor.
Você já venceu todo mundo que ficou para trás. É perdoar aquele passado e dar uma oportunidade que seu filho tenha um futuro melhor. Enquanto adulto, emocionalmente estável, responsável, autoconfiante, uma criança que cresce com autoestima bem estruturada. Isso independe de classe social ou de conceitos, isso está mais relacionado a que tipo de mãe você quer ser. Quando então optamos por educação consciente, nós já vamos chocar com algumas historiazinhas aí que a sociedade replica, com alguns julgamentos. Veja só. Quando crescer vai te bater. Então é assim, se você não reprimiu a criança, ela vai crescer e vai te bater. Começaram com essa história aí, né? Ou então assim, eu fiz isso com meu filho, ele não morreu. Gente, quem aqui cria filho para matar, né? Alguém precisa ser claro em falar isso? Não. A gente vai melhorando enquanto ser humano e melhora os nossos filhos. A sociedade evolui, e segue em frente. Eu falo que nós, mães conscientes, estamos 20 anos à frente. Que as pessoas de hoje não nos entendem. Tem que apanhar em casa ou vai apanhar da polícia? Parece que é assim. Se você não agride o seu filho, ele vai sair na rua e sair agredir todo mundo. Que lógica é essa? Ao meu ver, a minha lógica e a lógica de todos os cientistas, né? Que hoje já sim tem estudos que comprovam que o castigo não funciona. Se você agride uma criança, ela tende a replicar aquilo e não parar. Então, se você não quer que o seu filho apanhe da polícia, se ele não se torne um bandido ou alguma coisa assim, a primeira coisa que você tem que fazer é: estou acolhendo meu filho dentro de casa? Porque se ele vive em um contexto de violência, é isso que ele tende a fazer quando ele sai de casa. Vocês não concordam comigo? Sou grato porque apanhei e hoje sou uma pessoa de bem. Todas as pessoas que falam isso comigo, eu percebo uma coisa. Elas até apanharam na infância, mas elas têm uma percepção de que elas foram mais amadas. Porque se você pega esse mesmo pai e essa mesma mãe que batia para corrigir e tira o amor, o acolhimento, será que ela se sentiria tão grata por só apanhar na infância? Então, não é o porquê apanhei que eu sou grato, é porque eu fui amado que eu sou grato. Infelizmente, eu apanhei. Entendeu? Meu marido pune e as crianças obedecem e não fazem isso comigo. Ótimo, deixa eu te explicar o que acontece. Os seus filhos têm medo do seu marido, mas o medo acaba no dia que seus filhos crescem. O medo acaba quando seu marido não está perto. E aí eu te pergunto, qual foi a lição que ele ensinou para o seu filho? Eu falo que uma educação consciente é você criar e educar filhos para que eles ajam corretamente quando você não está olhando. O foco é, quando você não está olhando, o seu filho ser bem criado, não é verdade? É o bem criado. E dito isso, vamos para o último tópico, que é a autocobrança. Pare de se cobrar tanto. Ser a sua melhor versão implica em fazer o melhor todos os dias e não ser perfeita. Pare de buscar a perfeição, pare de projetar a perfeição dos seus filhos. Seu filho vai fazer birra, seu filho vai brigar com o colega, seu filho ontem foi mordido, amanhã pode ser o que morde. Pare de julgar as crianças, mas parem de julgar você mesma. Pare de se culpar porque você descansa. Para de sempre achar que você tem que estar atuando ou seu filho é uma criança quebrada que vai crescer e se tornar um adulto perverso. Para. Respira. Vamos buscar ser nossa melhor versão. Eu te aguardo para o próximo episódio e até breve.